Então vamos lá, vamos dar continuidade então ao tema que nós já iniciamos no primeiro domingo de janeiro, que é espiritualidade renovada. Já falamos sobre alguns títulos, dentro desse tema, e hoje nós vamos falar sobre agradecer a Deus, ou sobre gratidão, tá? Como você quiser definir melhor. Então vamos falar sobre gratidão. E embora, meus irmãos, a gente já esteja no segundo domingo de fevereiro, Passa rápido o tempo, Passa muito rápido. Essa semana, sexta-feira, eu falando com a Isabela, no café da manhã, a gente se olhou e falou, meu Deus, já é sexta. E a gente queria ter feito outras coisas, A gente tinha pensado para fazer durante a semana, e quando a gente viu, já era sexta-feira, e a semana passa voando, o tempo está passando cada vez mais rápido, parece, Mas não tem problema, Ainda a gente se encontra aí dentro de um ano novo, Ou talvez naquele espírito, de ano novo. E interessante, meus irmãos, eu vou falar de nós como brasileiros, porque eu não sei como isso se dá exatamente entre outros povos, mas a gente sabe que talvez entre outros povos também tem uma mística, assim, sobre a questão da passagem do ano, a celebração do ano novo e tudo mais, mas que nós brasileiros, nós temos muito essa cultura do ano novo, vida nova, não é verdade? Ano novo, projetos novos, ano novo, sonhos novos, ano novo, novas expectativas, novos alcances, e a gente, de certa forma, a gente se ancora muito, ou se escora muito, nessa questão da virada do ano como uma possibilidade de tudo novo em nossa vida. E quando nós pensamos dessa perspectiva de uma espiritualidade renovada, como a gente já vem trabalhando, nós, quando falamos de algo novo, de uma espiritualidade nova, mas como a gente tem visto que não tem nada de novo, e é voltar às bases, voltar àquilo que é antigo, que é atual, mas quando nós falamos de uma espiritualidade renovada, qual é a nossa tendência? A nossa tendência é olhar só para frente. A nossa tendência é olharmos somente para frente e nos esquecer das coisas que ficaram. Geralmente a gente fala assim, deixa as coisas ruins para trás, deixa as coisas velhas para trás, deixa as coisas negativas, deixa os maus pensamentos, lá para trás, agora é vida nova, ano novo. Só que existe uma ênfase em vários textos da Escritura. Existe uma ênfase, meus irmãos, nos textos de gratidão, e principalmente quando nós olhamos para os salmos de gratidão a respeito do nosso relacionamento com Deus, e a gente vai ver que esses escritos, embora falando de algo renovado, de algo novo que vai acontecer, mas esses escritos não falam somente de olhar para o presente, de olhar somente para a frente, mas a gente vai ver que os salmistas, os escritores, eles também fazem questão de agradecer a Deus, porque eles também podem olhar para aquilo que já passou, sabe? E esses salmos são tão importantes para os judeus, os salmos de gratidão. Esse é um dos salmos que nós vamos ler hoje, embora não esteja em Salmos. E aqui são 3 salmos, como a gente vai ver. Para o povo judeu, até os dias de hoje, quando eles celebram a Páscoa, entre um copo de vinho e outro, eles cantam salmos de gratidão, cantam músicas, louvores, hinos, de gratidão. Por quê? Por mais desgraçado que tenha sido a história de Israel, porque a gente encontra uma história com cativeiros, a gente encontra uma história com o reino dividido, a gente encontra uma história onde um período eles perdem a Arca da Aliança, uma história triste quando a gente olha para a história de Israel. Mas, apesar, meus irmãos, de toda essa tristeza, de toda essa desgraça, que sempre fez parte da história do povo de Israel, é interessante que, mesmo assim, esse mesmo povo sempre teve o que agradecer. Sempre teve o que agradecer ao Senhor. Porque a Bíblia sempre vai nos mostrar que a gratidão é a memória da alma. Porque a gratidão não leva somente em conta a realidade presente,
mas também leva em conta aquilo que já passou. Porque quando nós olhamos para trás, como nós acabamos de cantar, nós marcharemos, levando em conta, e nós não podemos fazer isso, levando em conta não somente a nossa realidade presente, mas olhando para trás. Porque lá atrás nós vamos encontrar a provisão de Deus, nós vamos encontrar a sustentação de Deus, nós vamos encontrar a bondade de Deus, nós vamos encontrar a graça e misericórdia de Deus sempre nos cercando. Por que isso é muito importante, olhar para trás? Porque a nossa tendência é sempre julgar e resumir a nossa história dentro daquilo que nós estamos passando no presente. Nós fazemos isso de forma muito fácil. Resumimos quem somos, resumimos a nossa história, resumimos quem Deus é, resumimos as coisas que Ele faz, a partir de uma perspectiva errada, olhando somente para aquilo que nós passamos no presente. E nós nos esquecemos da memória da alma, daquilo que Deus fez por nós até aqui. Então hoje eu quero falar, como eu disse, de salmos, que não se encontram dentro de salmos, né, que está aqui do verso 7 ao verso 36, por isso que nós vamos ler 1 Crônicas, mas aqui é o salmo que nós vamos encontrar no Salmo 95, essas escritas, nós vamos encontrar no Salmo 105, nós vamos encontrar no Salmo 106, tá? Então nós vamos ler, deixa sua Bíblia aberta, nós vamos ler 1 Crônicas 16, 7 a 36. Mas antes de ler, é importante para a gente entender o contexto desse escrito aqui. Qual é o contexto? É o primeiro ano do reinado de Davi. A Arca da Aliança já estava fora do centro da adoração do povo de Israel há muito tempo, há mais ou menos 100 anos. Então a Arca da Aliança, que significava a eleição do povo de Deus, a provisão de Deus durante os 40 anos de caminhada, a Arca da Aliança, como o nome já diz, né, a aliança que simboliza o pacto, a aliança de Deus com o povo de Israel lá no Sinai. Então, por 100 anos, a Arca da Aliança ela fica quase que completamente esquecida do centro da adoração do povo de Deus. Então, logo que Davi assume o seu reinado, ele conquista Jerusalém. Logo que ele conquista Jerusalém, então ele manda trazer a Arca da Aliança para a cidade de Jerusalém, para que a partir desse momento ali em Jerusalém, a cidade se tornasse então o centro de adoração ao Deus de Israel. Nós precisamos nos lembrar, ainda não existia o templo, era apenas o tabernáculo. O templo vai ser construído depois com o reinado do filho de Davi, Salomão. Então, no final do capítulo 15, irmãos, é isso que nós temos. A arca chegando em Jerusalém. E aí, então, se inicia o capítulo 16. E quando nós vemos o início do capítulo 16, nós temos Davi celebrando diante do Senhor, tão alegre diante do Senhor. E ele, então, chama Asaf, que era o líder dos levitas daquele tempo, e ele pede para que Asaf e os outros levitas, ou seja, os parentes de Asaf, a partir daquele momento, então cantassem continuamente, entoassem, louvassem, salmos de aleluia, salmos de gratidão, continuamente ao Senhor, por causa da chegada da arca ali em Jerusalém. Olha o verso 7 comigo. Foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos o Senhor. Então, talvez ali na sua Bíblia se encontre celebrar ou louvar ao Senhor, não tem problema, as duas são termos iguais, sinônimos. Então, o celebrar ou louvar aqui, irmãos, significa falar bem de Deus, significa reconhecer quem Deus é, reconhecer a bondade, reconhecer a grandeza, reconhecer a majestade. Quando nós louvamos alguém, o que nós estamos fazendo? Nós estamos falando bem desse alguém. Então, quando nós estamos louvando a Deus, o louvor tem principalmente a ver com quem Deus é. Lembra que a gente viu isso domingo passado? O louvor tem a ver com aquilo que Deus é, e não propriamente com a gente. O louvor não se inicia com a gente, mas o louvor se inicia onde? No próprio Deus, a partir de quem Ele é, das coisas que Ele faz, que revela aquilo que Ele é.
Então, isso implica que nós louvamos a Deus, não necessariamente pelo que nós temos dele, mas pelo que ele é, pelo que ele faz. E essa é a questão, onde nós podemos ou não sermos alvos desse bem que Deus faz. E esse salmo nos diz que, então, que Deus ele é digno de louvor. Nós cantamos a Deus, nós não precisamos ter razões materiais, sabe? Não precisamos ter razões palpáveis. Nós adoramos a Deus, como nós vimos de novo domingo passado, porque em Deus nós encontramos a realidade intrínseca daquilo que Ele é, daquilo que é a natureza de Deus. Ou seja, nós não necessitamos cantar para Deus porque nós sentimos a sua bondade, porque nós sentimos a sua fidelidade, mas nós cantamos porque Deus é bom. Nós cantamos porque Deus é fiel, embora no tempo presente a gente esteja sentindo ou não a bondade e a fidelidade de Deus. Então, louvar a Deus é falar bem de Deus, é mencionar com alegria, gratidão quem Deus é. E a gente encontra aqui Davi, encarregando Asaf e os seus parentes de entoar salmos de gratidão. E a palavra gratidão, em todo o Antigo Testamento, não possui apenas um significado. Nós vamos encontrar vários significados dentro dos mais variados contextos onde nós encontramos a palavra gratidão aqui. Por que então, a palavra gratidão, então não é apenas o oposto de ingratidão, tá? Gratidão não é apenas o oposto de ingratidão. Ingratidão é a negação, ingratidão é a corrupção dos motivos que nós temos de gratidão. Então, por que nós somos muitas vezes ingratos, por exemplo? Não é porque nós não temos o que falar bem de Deus. Nós somos ingratos porque nós, muitas vezes, ou geralmente, a gente subverte, a gente corrompe a visão que nós temos acerca de Deus. Então, ingratidão, meus irmãos, não é simplesmente reclamar de algo que não temos, mas ingratidão é não dar glórias a quem nós dependemos em tudo aquilo que temos, mesmo quando a gente olhando para a nossa realidade, para o nosso presente, nós não temos motivos de agradecer. Por isso que a ingratidão é você olhar para tudo aquilo que você tem no presente e você fazer com que isso que você tem no presente, então, caracterize toda a sua história. Por isso que disse que gratidão é a memória da alma, porque a memória da alma, ela olha também para trás, ela se lembra dos feitos de Deus no passado, e então essa alma, ou você, se satisfaz, não necessariamente pelo que você tem no presente, mas por aquilo que Deus é. Lembra de Davi no deserto? Quando nós estudamos o texto acerca da intimidade com Deus, quando Davi estava sendo perseguido, ele não tinha o que comer, não tinha o que beber, mas ali no deserto ele se satisfez em Deus. Por quê? Porque ele não louvou a Deus, ele não buscou a Deus pelo que ele tinha no momento, mas por aquilo que ele sabia que Deus era. Então, ali no deserto, ele encontrou um grande banquete diante da presença de Deus. Por isso, meus irmãos, que ingratidão é a memória de uma alma insatisfeita em Deus. Porque você vai resumir a sua história com aquilo que você vive agora no presente. Então, gratidão significa contentamento, satisfação, a alegria de quem somos, a alegria daquilo que nós temos em Deus, mesmo que no presente as circunstâncias elas apareçam, tá? Ou aparentemente elas estejam diante dos nossos olhos desfavoráveis a nós. E Davi, então, pela primeira vez, ele encarrega Asaf de cantar salmo de gratidão. Então, olha só o restante do salmo comigo, verso 8. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Busquem o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença.
Lembrem-se das maravilhas que ele fez, dos seus prodígios, dos seus juízos, de seus lábios. Vocês, descendentes de Israel, seus servos. Vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual firmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: eu lhe darei a terra de Canaã como porção de sua herança. Então eles eram, em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Cantem ao Senhor todas as terras, proclamem a sua salvação dia após dia. Anunciem entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque o Senhor é grande e digno de ser louvado, mais temível do que todos os deuses. Porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos, o Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. Dei ao Senhor as famílias dos povos, dei ao Senhor glória e força. Dei ao Senhor a glória devida ao seu nome, tragam ofertas e entrem nos seus átrios. Adorem o Senhor na beleza da sua santidade. Tremam diante dele todas as terras, pois ele firmou o mundo para que não se abale. Alegrem-se os céus e a terra exulte, diga-se entre as nações: o Senhor reina. Ruja ao mar e sua plenitude, alegre-se o campo e tudo o que nele há. Cantem de alegria as árvores do bosque na presença do Senhor, por quem vem julgar a terra. Deem graças ao Senhor, porque ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. E digam: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, congrega-nos e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor Deus de Israel, de eternidade a eternidade. E todo o povo disse amém e louvou ao Senhor. Quando nós olhamos para esse texto aqui, como eu disse que nós temos 3 salmos condensados aqui, Salmo 95, 105 e 106. Meus irmãos, o que chama a atenção aqui é como que nós temos várias vezes ideias se repetindo, palavras se repetindo aqui. Por exemplo, a ideia de gratidão. Olha o verso 4 de novo. De novo não, né? Nós vamos ver o verso 4, a gente não leu, mas olha lá. Davi designou dentre os levitas os que haviam de ministrar diante da arca do Senhor e celebrar, louvar, exaltar o Senhor, Deus de Israel. Agora, o versículo 7, foi naquele dia que Davi encarregou pela primeira vez Asaf e seus irmãos de celebrarem com hinos ao Senhor. O verso 8, olha lá: deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome. O verso 34, de novo: deem graças ao Senhor porque Ele é bom. O verso 35 diz: salva-nos, ó Deus, a nossa salvação, congrega e livra-nos das nações, para que demos graças ao teu nome. Então, a ideia da gratidão está muito clara aqui para a gente, nesse salmo, em tantos outros textos da Bíblia. Por isso, por exemplo, que, olha como que essa ideia da memória da alma, da gratidão, é muito importante para o povo de Deus. Lembram de Jeremias? Qual era o contexto que Jeremias passava? Um contexto de destruição, de caos, de morte. Olhar para o templo de Jerusalém, ver o templo destruído, saqueado. E aí, então, o que Jeremias diz? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. É a memória da alma, meus irmãos. Se lembrar de quem Deus é, do que Ele fez. Então, a memória de um coração satisfeito, que entende essa necessidade que todos nós temos, uma necessidade contínua de sempre agradecer ao Senhor, independente de se o nosso momento é favorável ou não. Então, queremos sempre agradecer ao Senhor. Nós queremos sempre desfrutar de contentamento no Senhor, de alegria, de satisfação em Deus. Aqui fala muito de alegria também. Olha o verso 10. Gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração. O verso 27. Glória e majestade estão diante dele, força e alegria no seu santuário. O 31, alegrem-se os céus. O verso 33, cantem de alegria as árvores do bosque. O que é alegria? O
que é: alegria não é simplesmente dar risada. Alegria não é simplesmente um momento de êxtase, né? Um momento de felicidade, né? Onde você expressa uma felicidade, algo contagiante. Isso faz parte da alegria? Faz. Mas a alegria é algo muito mais profundo que isso. Alegria é um estado de espírito, entende? Alegria não diz respeito somente a um estado momentâneo de euforia, porque alguma coisa boa aconteceu, né? Muitas coisas boas acontecem, e glória a Deus por isso. Mas a alegria é muito mais do que meros momentos, mas é um estado de alegria. É um estado de espírito alegre, satisfeito, contente em Deus. Por exemplo, Tiago 1:2, ele vai dizer: tende, por motivo de alegria, o passar por diversas provações. Então, isso é a prova de que a alegria não é um momento pontual de euforia, mas um espírito contente, um espírito alegre, um espírito satisfeito, porque nós estamos em Deus, porque nós estamos em Deus, somos de Deus, assegurados em quem Deus é. A gente está do lado certo, né? Mesmo quando todas as coisas parecem dizer o contrário, mas nós estamos em Deus. E se nós estamos em Deus e Deus nos comprou para estarmos nele, então estejamos satisfeitos. Por isso que Paulo diz em Filipenses, quando ele estava preso em Roma, ele diz: alegrem-se no Senhor. Mais uma vez eu digo, alegrem-se no Senhor. Então, meus irmãos, quando nós falamos de espiritualidade renovada, de uma vida cristã renovada, é uma vida que se lembra do que é dizer alegria, que não é simplesmente um estado de euforia, mas diz respeito a uma alma satisfeita em quem Deus é, mesmo que no momento quem Deus é não esteja aparentemente se revelando na sua vida, mesmo que você tenha no momento mais motivos para chorar do que rir, porque o que define a nossa satisfação, o que define o nosso contentamento, não é a privação, ou qualquer privação que a gente passe no presente, mas a certeza de quem Deus é ao longo de toda a nossa história. E quem Deus é não tem nos faltado, e Ele não tem deixado de agir do seu jeito e no seu tempo. E aí você deve ter notado também aqui nesse salmo, quantas vezes nós temos as palavras: divulguem, cantem, gloriem-se, louvem-no, proclamem, anunciam, né? Ou seja, está falando aqui a respeito de um coração alegre, de um coração satisfeito. Quando nós olhamos para Provérbios, 2 vezes, nós temos o provérbio que diz que o coração alegre aformoseia o rosto. Por que isso é importante? Porque pessoas ingratas, pessoas que são ingratas, ou que estão, nesse momento, dominados pela ingratidão, são pessoas ranzinzas, são pessoas murmuradoras, são pessoas que não é agradável estar do lado delas, porque a ingratidão, meus irmãos, ela contamina, a murmuração, ela contamina. Não é à toa que Deus teve um grande problema com um povo no deserto, por causa da ingratidão. Mas a gratidão, se a ingratidão vai fazer você murmurar, e você vai focar no que você não tem, na escassez, na privação, a gratidão, ela vai enfatizar sempre a abundância, a satisfação, a alegria, o contentamento. Mas, infelizmente, nós somos pessoas que somos muito mais fácil levados pela ingratidão do que pela gratidão, não é verdade? Nós somos muito mais fáceis levados pela ideia da ingratidão, que encurta a nossa memória, e então nos faz focar naquilo que falta, focar naquilo do que nós estamos sendo privados agora, focar naquilo que é escasso agora no nosso presente. Você já percebeu o quanto nós reclamamos
pelas coisas que nós não temos e deixamos de agradecer por aquilo que nós temos? Porque isso é natural a nós. É muito mais fácil a gente acordar reclamando do que agradecendo. É muito mais fácil. Por exemplo, Israel, quando sai do Egito, rapidamente eles se esquecem de quem Deus é. Rapidamente eles se esquecem do que Deus fez na primeiríssima oportunidade que eles tinham de testemunhar a fé deles em Deus. Eles saem do Egito, são libertados por Deus depois daquela gloriosa, não é? Ou das gloriosas cenas com as 10 pragas do Egito, Deus revelando a sua majestade e a sua grandeza. E então Israel está em fuga. Só que chega em um determinado ponto onde eles se deparam com um mar vermelho na frente e o exército egípcio vindo atrás deles, louco por sangue, querendo prender eles, novamente fazer deles escravos. E aí o que eles fazem? Eles reclamam, eles murmuram, eles se esquecem quem Deus é, aquilo que Deus acabou de fazer com eles, ou a favor deles no Egito, e eles murmuram, e eles dizem: não é possível que o Senhor fez tudo isso, nos libertou do Egito, nos trouxe até aqui, para que a gente morra aqui no deserto. Quando o povo, eles têm o sustento de Deus através do maná, eles se cansam do maná, então o povo reclama. E aí eles falavam: não, lá no Egito a gente tinha carne, a gente tinha alho, a gente tinha cebola, a gente tinha pepino. Engraçado que a murmuração faz que a gente tenha até lembranças falsas, né? De uma realidade que não fazia parte da nossa. Eles nem tinham isso lá no Egito. Ou seja, para eles era melhor ficar escravo e ter carne no prato, né? E seduzidos pelo próprio engano deles, do que ser livre e por um período ter apenas pão. Isso é ingratidão, meus irmãos, que enfatiza a privação, a escassez, a falta, enfatiza aquilo que não se tem e não olha para a condição de liberdade que se tem em Deus. Pouco tempo depois, Israel se esquece de novo da libertação da escravidão, esquece o maná, esquece o que Deus fez, fazendo eles passar a pé seco pelo Mar Vermelho, e eles chegam a um determinado ponto em que eles não têm água. E aí eles murmuram, e o que eles falam? Não é possível que o Senhor nos trouxe até aqui para nos matar de sede. Mas será possível que aquele que fez todas as coisas, que cuidou deles, que libertou eles do Egito, cuidou deles contra os inimigos, saciou a fome, fez eles passarem no Mar Vermelho a pé seco, não iria matar a sede deles? E eles reclamam. Mas, irmãos, a grande questão é que vocês percebem que esses aqui somos nós. Somos nós. Porque a ingratidão faz isso com a gente. A gente vai olhar para aquilo que nos falta agora e a gente não vai olhar para aquilo que nós temos. É pouco, mas temos alguma coisa. E se temos alguma coisa hoje é porque Deus proveu lá atrás, para que nós tivéssemos hoje. Então agradecemos ao Senhor porque Ele é. Precisamos ter uma memória da alma grata, olhando para os cuidados daquilo que Deus fez lá atrás e Ele há de continuar nos suprindo. Por isso que eu digo que a gratidão é a memória de uma alma satisfeita em Deus. Por isso que esse salmo vai dizer diversas vezes para a gente: cantem, louvem, exultem, se alegrem em Deus. Percebem? Se alegrem em Deus. Porque não é circunstancial, é acima das circunstâncias. Olhando para aquele que te deixou passar nessas circunstâncias, mas que vai continuar te suprindo, ainda que não seja da forma que você quer, mas vai ser do jeito dele no tempo dele. Um outro ponto aqui que chama atenção é pelo que nós devemos dar graças. Verso 8, de novo, e o 34. Deem graças ao Senhor, invoquem o seu santo nome, o seu nome. Tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. 34. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Então nós agradecemos a Deus pelo que Ele é. Agradecemos a Deus pelo que Ele faz. Porque aquilo que Ele faz expressa exatamente aquilo que Ele é. Por isso que Deus não pode mentir. Porque Deus, Ele é a verdade. Por isso que Deus não pode não abençoar. Porque Ele é a bênção em pessoa. Por isso que Deus, meus irmãos, Ele não pode não cumprir as suas promessas. Porque Ele é fiel.
Então, o que ele faz é exatamente coerente com a sua própria natureza, com quem ele é. Por isso que esse salmo diz: deem graças ao Senhor, porque ele é bom. Não está escrito deem graças ao Senhor porque ele tem sido bom. Deem graças ao Senhor porque ele é bom. Então percebe como que, olhando para essa verdade, nós temos até mesmo dificuldades de falar sobre Deus, de falarmos de Deus. Porque como que nós falamos normalmente? E aí, meu irmão, minha irmã, como é que você vai? Como é que você está? Estou bem. Deus tem sido bom. Estou bem. Deus tem sido fiel. Não é assim que geralmente a gente responde? Mas deixa eu te perguntar, Deus pode não ser bom? Deus pode não ser fiel? Porque fidelidade e bondade, meus irmãos, não é aquilo que Deus faz. Fidelidade e bondade é aquilo que Deus é. Bondade não é como Deus age, é o que Ele é. Por isso Ele age bondosamente. Por isso rendam graças ao Senhor porque Ele é bom, ainda que eu não veja, ainda que eu não experimente essa bondade agora, nem por isso Ele deixou de ser bom. Nem por isso ele deixou de ser moralmente correto, porque é exatamente isso que bondade é. Nós podemos confiar em um Deus bondoso porque ele é correto com a gente. Porque em Deus não há maldade, não há corrupção, a palavra de Deus é verdadeira, ela sempre funciona. A palavra de Deus, ela não pode não funcionar, porque ela vem de Deus que não é corrupto, que é santo. Então, rendam graças ao Senhor, porque ele é bom. Porque o seu amor dura para sempre. E essa palavra, o seu amor dura para sempre, ou talvez na sua Bíblia, a sua misericórdia, ou o seu amor leal dura para sempre, essa palavra aqui é uma das mais importantes em toda a Escritura, irmãos. Porque essa ideia de amor em Salmos, e especialmente aqui nos Salmos de gratidão, como é no nosso caso hoje, traz o significado do amor pactual. Nós lemos vários versículos aqui falando do pacto, da aliança de Deus. Do amor pactual, sabe? Da aliança que Deus estabeleceu com Israel, fazendo de Israel o seu povo, colocando o seu nome sobre Israel, sabe? Estabelecendo uma aliança com Israel que nunca mudaria. E que Deus nunca poderia agir contrário a essa aliança que Ele estabelece com o seu povo. Vamos lembrar, ou relembrar, a base, o contexto desse texto que nós temos aqui, é a chegada da Arca da Aliança em Israel. A base do amor de Deus, meus irmãos, não está em nós, não está naquilo que fazemos ou não para Ele. A base do amor de Deus está onde? Na sua aliança, está no seu pacto. Então, nós temos esse significado do amor pactual. Porque o que nós temos aqui é o compromisso de Deus com o seu povo. Por isso que o amor de Deus, ele dura para sempre. Porque o amor de Deus não pode não durar para sempre. Porque ele age de acordo com aquilo que ele é e com a aliança que ele estabeleceu com o seu povo. Por isso, Deus perdoa o pecado de Israel. Não é simplesmente porque Israel pede perdão. Claro que isso faz parte também. Mas não é simplesmente porque Israel pede perdão que Deus perdoa, mas é porque Deus não pode não perdoar os pecados do seu povo da aliança. O verso 13 vai falar dos escolhidos do Senhor. O verso 15 fala, para sempre se lembra da sua aliança. O verso 16 fala da aliança que fez com Abraão. O verso 17 de uma aliança eterna. E assim, por diversas vezes nesse capítulo, em textos anteriores, em textos posteriores, fala da aliança de Deus. Por quê? Porque a base do amor de Deus é a aliança, é o pacto de Deus com o seu povo. E isso tem tudo a ver com a gente. Pois vida cristã renovada, espiritualidade renovada, meus irmãos, vem da nossa memória e da alma, de nós nos lembrarmos de quem nós somos a partir de Cristo Jesus.
Então, Deus nos abençoa, por exemplo, não porque nós somos bonzinhos. Deus nos abençoa não porque nós fizemos votos novos, piedosos para um novo ano. Deus nos abençoa simplesmente porque nós estamos em Cristo Jesus. Deus nos abençoa porque o sangue da aliança está sobre nós. Nós somos o povo da aliança. Então nós estamos seguros em Cristo Jesus. Por isso Deus perdoa os nossos pecados. Não simplesmente porque nós nos arrependemos e pedimos perdão. Porque Deus em Cristo Jesus não pode não perdoar os nossos pecados. Porque Ele não pode agir o contrário da sua aliança com o seu povo. Da aliança que Ele estabeleceu com a gente lá na cruz do Calvário com Cristo Jesus. Por isso Deus nos sustenta, mesmo quando todas as coisas estão adversas. Por quê? Por causa da aliança que Deus estabeleceu com a gente em Jesus. Então, humanamente falando, não importa o quão ruim esteja a sua vida no presente. Humanamente falando, não importa o quão aparentemente caótica esteja a sua vida no presente. Por causa da aliança, meus irmãos, que nós temos em Jesus, Deus continua cuidando da gente. Por isso, Paulo vai dizer aos Colossenses: cantem sempre a Deus, dando graças. Por causa das situações? Não. Dando graças por meio de Cristo Jesus. Porque a nossa gratidão não depende de algo de bom que Deus fez por nós. A nossa gratidão depende por quem somos em Deus, por causa de Cristo Jesus. Então, a ingratidão nos leva a olhar a realidade de quem Deus é, do que Ele faz e de quem nós somos, de uma forma errada, de uma forma corrompida. A gratidão vai fazer a gente olhar quem Deus é, o que Ele faz e quem nós somos de uma forma correta, a partir da realidade estabelecida em Cristo Jesus. Por isso Paulo diz: posso todas as coisas naquele que me fortalece, mesmo quando eu não tinha nada supostamente para agradecer, porque esse é o povo da aliança, meus irmãos. Nós louvamos, nós bendizemos a Deus, não por causa das circunstâncias presentes, mas por quem Deus é, por aquilo que Ele faz, e por quem nós somos em Deus, através de Cristo Jesus. E aí, o verso 8, ele disse: deem graças ao Senhor, invoque seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos. Ou seja, contem para os outros o que Deus tem feito. O coração murmurador não é capaz de testemunhar. O coração murmurador, que foca na privação, que foca na escassez, que foca naquilo que não tem, não é capaz de testemunhar. Muito pelo contrário, leva pessoas para longe de Deus. Porque o murmurador vai focar naquilo que Deus não é e naquilo que nós não somos em Deus a partir de Cristo. Olha para a nossa realidade de uma forma errada. Mas um coração grato é um coração que pode repartir. É um coração que doa, é um coração que anuncia, é um coração que proclama, é um coração que fala bem de Deus. Israel falhou muito nessa questão. Israel foi chamado para Deus para ser um proclamador das suas virtudes. Mas em vez de proclamar, o que Israel fez? Murmurou. E aí veio o novo Israel em Cristo, ou o Israel verdadeiro, melhor dizendo, em Cristo. Lembra o que Pedro diz? Que Deus nos chamou das trevas para proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, antes de Cristo, eu focava na escassez. Antes de Cristo, eu focava na privação. Antes de Cristo, eu focava no que eu não tinha. Mas agora, em Cristo, eu tenho uma alma satisfeita em Deus e eu posso ser grato porque eu foco naquilo que eu não tenho. Aliás, porque eu foco naquilo que eu tenho, embora as circunstâncias sejam adversas.
mas eu sei que Deus está me cuidando, então eu posso me alegrar e ser grato por aquilo que Deus é, por aquilo que Ele já fez. Então, a nossa gratidão, irmãos, não pode ser escravo das circunstâncias, porque a nossa gratidão ela não pode nascer daquilo que nós recebemos no presente, mas de quem Deus é. E Ele é o Deus da aliança. Ele estabeleceu essa aliança conosco em Cristo Jesus. Se nós olharmos apenas para as carências do agora, nós seremos vencidos pela murmuração, pela reclamação que cega a nossa alma, que encurta a nossa memória. Então, para uma espiritualidade renovada pela gratidão, é necessário a gente cultivar a memória da alma. A certeza inabalável de que nós somos o povo da nova aliança, estabelecida não por causa dos nossos méritos, mas por causa do sangue de Cristo Jesus. Ele é a prova definitiva de que Deus nunca falha. Porque em Cristo, meus irmãos, mesmo que nós não tenhamos nada, em Cristo nós possuímos tudo. Nós possuímos tudo. Como diz Paulo em Efésios, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós queremos bênçãos materiais, né? Mas a maior bênção que nós podemos ter é aquilo que Deus já nos deu em Cristo Jesus. Então, concluindo, não saia daqui simplesmente com um pensamento positivo, mas com uma decisão ou com 3 decisões. Primeiro, olhe para a cruz. Se você quer um motivo real para ser grato, olhe para a cruz, porque ali se encontra o verdadeiro motivo do amor de Deus para com a sua vida, a prova de que você é amado e que Deus te cuida. Segundo, descanse na aliança. Deus, o Deus que o sustenta hoje, Ele assumiu um compromisso eterno com você em Cristo Jesus. E terceiro, se você manter a memória da alma em gratidão a Deus, você não vai murmurar, mas você vai ser um proclamador das virtudes de Deus. Então proclame a bondade, que o seu coração transborde, meu irmão, minha irmã, que o seu coração transborde de gratidão e aponte, como Spurgeon disse, né? Quando nós evangelizamos, repartimos, doamos, nós somos como mendigos que apontam para outros mendigos onde nós encontramos pão. Então, que na nossa gratidão a gente possa apontar, repartir, doar para outros mendigos onde nós encontramos o sustento, onde nós encontramos o pão da vida. Então, que a gratidão nos defina, que a gratidão seja a marca principal de todos nós que somos resgatados em Cristo Jesus. Amém? Amém? Você pode se colocar de pé comigo? Vamos orar ao Senhor? Você pode orar no seu lugar, em gratidão ao Senhor. Talvez as suas circunstâncias não sejam as mais favoráveis, mas olhe para quem Deus é, olhe para aquilo que Deus fez. E eu tenho certeza que Deus tem feito, mesmo que você não tenha enxergado, Deus tem feito muitas coisas, e elas têm te sustentado. A bondade de Deus nos cerca, irmãos, porque Deus Ele é bom. Então Ele não tem como agir contrário àquilo que Ele é. Ore ao Senhor, grato. Senhor, obrigado, muito obrigado, Pai, porque nós não dependemos das circunstâncias para encontrar a bondade do Senhor, a fidelidade do Senhor. Nós encontramos tudo isso em nossa vida simplesmente porque o Senhor é bom, porque o Senhor é fiel. Nós não dependemos, ó Pai, de enxergarmos circunstâncias boas para dizermos que o Senhor é bom, porque sua bondade já nos alcançou inteiramente em Cristo Jesus, e nessa bondade nós podemos descansar. O Senhor se aliançou conosco, o Senhor firmou um pacto através do sangue de Cristo Jesus, e por causa disso nós agradecemos, Senhor. Por mais que no momento nós podemos chorar, por mais que no momento, ó Pai, nós possamos estar passando por dores, circunstâncias, ó Pai, das quais nós não nos alegramos, mas nós podemos mesmo em meio a elas sermos gratos, porque o Senhor é bom e fiel,
e o Senhor continuará nos sustentando mesmo em meio à dor, para que depois nós possamos olhar para trás e enxergar a bondade do Senhor e em gratidão testemunhar de quem o Senhor é e dos seus feitos em nossa vida, mas principalmente olharmos para o maior de todos os feitos. O Senhor se entregou naquela cruz para nos dar o bem maior, que é vida eterna, que nenhum de nós aqui poderíamos conquistar com força própria. Muito obrigado, ó Deus, muito obrigado. Irmãos, então vamos cantar em gratidão ao Senhor? Vamos cantar?